O São Paulo ontem perdeu por 2-1. Fora de casa, 3 jogadores contundidos. Marcela Souza entra no estúdio agora. E tem um detalhe. Azarado o tricolor. Mas mesmo assim, tem elenco, minha gente. Na minha opinião, tem elenco pra fazer melhor, o Paulo do Vale. Boa tarde ao senhor. Boa tarde pra você, Pedro Martelli, pros amigos nessa sexta-feira. Eu também acho, assim, tá ficando mais difícil a missão de ser advogado do Thiago Carpini. Porque já fui muitas vezes, já fui em muitas oportunidades, inclusive advoguei pela oportunidade do Carpini num clube grande, né? Aqui a gente não faz campanha pra ninguém, mas a gente assiste futebol, a gente fala, pô, esse cara seria interessante testar e tudo mais. Até aqui, tirando aquele começo, pegando uma rebarba do trabalho do Dorival Júnior, o trabalho do Carpini é ruim. Nos últimos 9 jogos, o São Paulo venceu 2 vezes. Ele ficou um tempo aí tendo, né, à disposição, tendo esse tempo aí pra treinar o time desde que foi eliminado do Campeonato Paulista, mas a gente tem visto que essa história de deixar o treinador muito tempo treinando não dá muito certo não. O Antônio Oliveira também pagou o pato essa semana. O que eu acho é o seguinte, a diretoria do São Paulo, até conversando com algumas pessoas, ela está tentando, de alguma forma, viabilizar a aposta que ela fez há alguns meses pra não passar o recibo de incompetência. Boa. Certo? Mas aí, fazendo isso, talvez ela passe um segundo recibo de incompetência a não assumir um erro. Porque o futebol, ele é assim. Você erra um dia e você acerta no outro, né? Você pode errar com o Carpini e acertar na escolha do próximo treinador. Mas eu acho que o problema maior é que não tem um cara pro São Paulo chegar e falar, pô, é esse cara. Porque depois de você apostar no treinador... você tá falando, isso, óbvio, né? Não tem como você chegar e apostar... Você apostou no Carpini. O outro treinador que você trouxe, não tem como ser uma aposta também. Precisa ser tipo um cara Dorival. E não tem esse cara, é o Felipão, mas o Felipão não é bem aceito no São Paulo. Pela torcida até que é, mas internamente não. O pessoal acha ele muito identificado com o Palmeiras, acha que o Felipão já tá em outro nível, né, mais perto ali do fim da carreira, pelo menos, pra assumir outros cargos no futebol. Então, assim, quem seria esse nome? E eu te respondo quem seria esse nome. Quem? Fábio Carille. Mas não sai de Santos, mas nunca. Depois de domingo? Não sai. Depois de domingo? Ainda se for, não se sai, for não, campeão, não sai. mais ainda. Se for campeão, não Sabe por sei que eu acho que não hein? sai? Porque, ó, vou te falar. Você olhou pra mim, pra quem não tá com imagem, eu tava rindo, né? Você deve achar que eu tava rindo de você, mas não é não. É que o nosso Hideyoshi, que grande, tá sempre aqui, falou. Grande figura. Ontem o Martelli conseguiu palpitar a favor do São Paulo e tirou 3 jogadores machucados e perdeu. Pô, mas tudo é culpa minha, cara. Tudo é culpa minha. Desculpa, fazendo um paralelo aqui. O próprio Carille, quando ele tava no futebol japonês, no Vevare, ele ficou 2 anos lá, se eu não me engano, 2ª divisão. Ele teve muita proposta pra voltar e não voltou. E ele falou muito em abraçar projetos. Eu acho que é o seguinte, é difícil ele sair porque com título ou sem título. Tá tranquilo, tá bem lá no Santos, eu acho que ele não sai. Não tá errado a sua sugestão e o seu nome, pelo amor de Deus, eu assino embaixo. Não quer dizer que o São Paulo não vá atrás. É isso, obviamente, por que não? Mas vamos lá, antes até porque tem a multa lá do Japão, imagina isso. o São Paulo paga a multa e fala, bom, agora ele é meu. Pô, e aí? Simples. Atravessei. Ó, vamos lembrar agora sobre o jogo e sobre o histórico do Carpini. O Carpini tomou 12 gols em 12 jogos. Nossa, mãe do céu. Ele tem um problema defensivo. E era zagueiro. E eu vou te falar, ele não tá acertando essa defesa. Eu acho delicado, quando a gente começa a olhar pro time do São Paulo e o torcedor faz essa crítica, e começa, não, porque tem que entrar com Galopo. Não, porque tem que entrar com... Quando começa a olhar muito pra peça individual, Odovalho, é porque o coletivo tá abaixo. Sim. Então, uma hora a resposta é o Rames, outra hora a resposta é o Luciano, que tem que ser titular. É sempre o cara que tá fora, né? Então, assim, vamos ter um pouco de cuidado, é porque o coletivo não tá legal, não. Vocês têm que olhar de uma forma sóbria. O São Paulo ganhou a Supercopa, o São Paulo passou. O Lucas deu uma entrevista falando que a imprensa tá olhando pra eles de uma forma muito mais negativa do que tá no... O grupo pode estar bem, a gente não tá negando isso. O grupo pode estar feliz, pode estar... feliz, eu digo assim, né? Todo mundo se dando bem. Mas, cara, o que é apresentado, vou te falar uma coisa, é o mesmo cenário do Corinthians. Claro, no contexto dos últimos dias. Treinou 20 dias praticamente e não apresentou evolução. Sim, exatamente. Perdeu o jogo. Aí a gente tem que discutir, contou com o azar das 3 lesões? Contou com o azar das 3 lesões, ponto. Perdeu o Lucas, perdeu o Rafinha e perdeu o Wellington Rato.
Isso é verdade, mas o São Paulo hoje tem elenco. Sim. O elenco do São Paulo... Alguém substitui o Lucas hoje tecnicamente? Não. Mas você tem um Ferreirinha. Mas você tem um Eric. Mas é assim... Faltou sorte pro São Paulo? Faltou sorte pro São Paulo. Mas eu acho que a crítica tem que ser um pouco mais dura mesmo. Também acho. A defesa do São Paulo não tá acertada. E você tem uma defesa São Paulo tomou 2 gols ridículos. É o Wellington, lateral esquerdo, Arboleda, Diego Costa e na lateral direita o Rafinha. Que saiu machucado. Mas vamos lá, essa defesa não é ruim. Não é. Cabeça de área Pablo Maia, jogador de seleção. Fez um jogo horrível ontem. Sim, mas eu digo assim, um treinador tem que saber acertar esses 5 caras. Também acho. Sabe? Essa é a minha visão. Não dá pra um time tomar gol, 12 jogos, 12 gols e achar que tá natural. Não é isso. Pra mim, passa longe dessa análise aí. Agora, enquanto vocês participam aí no 11999048756, me conta uma coisa, ô Paulo do Vale. O Carpini escolheu não mexer. Sim. Qual é a sua visão? A escolha de Carpini. Contextualize um pouco e explique a sua opinião. Bom, até contextualizando, né? Talvez algumas pessoas ainda não tenham conhecimento dessa regra, o que é natural. Desde que o futebol passou a permitir 5 substituições, né, naquela fase de pandemia, isso acabou virando mesmo uma regra fixa. Eu não gosto, eu sou a favor das 3 substituições, o retorno disso, mas isso não vai voltar. Mesmo com lesão? Acho que, cara, o problema é que você descaracteriza muito as equipes e você dá mais vantagem para times que têm grana. Porque quem tem muita grana, tem um baita elenco recheado, um jogo adverso, você consegue mudar 5 peças, você muda a dinâmica do seu time, né? Olha, então... esse é um lado que eu nunca tinha pensado. Você tem razão, mas aí eu te pergunto, poderia ser 3 o limite 3. E 2 por lesão? Não. Assim, mas aí são 3, tá? O cara, concussão, que acho que a partida... Não, concussão tudo bem, aí você abre pra uma 4ª. Concussão tudo bem. Lesão não. Lesão não, acho que 3 é mais do que o suficiente. Mas bom, avançando, explique a situação do São Paulo. Aí, desde que essa regra mudou, você pode fazer 5 alterações no jogo, só que você só pode parar a partida 3 vezes para fazer essas substituições. Você pode, no intervalo, né, de um tempo pro outro, mexer o quanto você quiser, desde que você tenha disponível o número de substituições. Então, o Rafinha machucou, o Carpini parou o jogo uma vez. O Lucas machucou, o Carpini parou o jogo 2 vezes para substituir. Na reta final do primeiro tempo, o Wellington Rato machucou. E aí, foi antes da arbitragem colocar o tempo adicional, de 8 minutos. O Carpini já tinha conversado ali com a Arboleda, dizendo, eu não vou mexer, eu vou esperar. Porque ele gastaria essa terceira pausa e no segundo tempo ele ainda teria mais 2 substituições que ele teria que fazer no intervalo só, porque no segundo tempo ele não teria direito a nenhuma parada. Sim. Então ele optou por essa questão. Acertou ou errou, na sua opinião? Cara, eu acho que ele acertou. Eu acho que ele acertou. Tô junto com você. Não tem... O gol sai... Ele vai ser criticado de qualquer jeito. Exatamente. O gol sai pelo setor que não é do Wellington Rato, por uma falha do Diego Costa. Sim. Então, assim, só se for uma questão psicológica. O Tadieri sabia que o São Paulo estava com 10, então foi pra cima. Mas eu acho que já tava em cima do São Paulo, o Tadieres. Tanto que a lesão do Rato foi no campo de defesa do São Paulo. No momento em que, vamos lá, só o Zé Augusto manda aqui, como você caracteriza uma lesão? Ele tá falando das substituições. Hoje a gente já tem, se eu não me engano, vai a partir de julho do ano que vem, no europeu, que eles vão começar, eles têm um médico que avaliam a concussão ou não. Hoje, o que tá acontecendo quando tem uma concussão, o cara sai e não pode trocar. Isso. Eu acho que no ano que vem eles vão mudar, vai poder trocar. Então tem um médico para avaliar. Lógico que contusão muscular, isso aí você não consegue avaliar na hora. Sim. Mas nosso exercício aqui é mais de cabeça. Por isso que eu sou a favor de não abrir sessão. O nosso exercício é mais de cabeça. Aqui eu talvez, sei lá, podia pensar uma fratura, né? O cara quebrou a perna, quebrou uma coisa grave. Isso, mas aí, sim, aí tudo bem. Mas voltando. O torcedor de São Paulo, quando o Wellington Rato sai machucado, quando ele sai machucado no fim do primeiro tempo, ou melhor, ele se machuca, o torcedor de São Paulo sabia que o Carpini ia ter que assumir o risco. Essa é a frase. Ou ele assumiu o risco no fim do primeiro tempo, ou ele assumiu o risco no segundo tempo inteiro. O risco existia. Se ele não substitui, podia tomar um gol, vai ser criticado. Tomou, vai ser criticado. Se ele substitui, no segundo tempo, alguém machuca, um goleiro toma um cartão vermelho, alguém é expulso, vai ser criticado. Quem ia falar? Por que não segurou? Esperava pra mexer no intervalo. O fato é, eu acho que não errou, não. Imagina se acontece o contrário. Não toma o gol, mas no segundo tempo machuca alguém,
fica 40 minutos, era uma noite azarada. A bruxa tava solta. A bruxa tava solta. 35 minutos com um jogador a menos, toma 2 gols, 3 gols, saldo de gols. Pra fase de grupos, você começa já perdendo 4-1 pro Talheres, 3-1 pro Talheres, 2 gols de diferença, ou o placar elástico. E ainda, com 3 jogadores machucados, se fosse um caso, né, situação hipotética. Se um quarto jogador se machuca no segundo tempo, não pode trocar. Então é um jogador a menos e 4 jogadores no DM. E uma goleada ou algo assim. Era algo para se correr atrás. Então o risco existia. O risco existia, ponto final. Ele fez uma análise, cada um ia olhar para um lado, cada treinador escolhe o que fazer e para mim isso é natural. Agora... O fato o que aconteceu foi, não trocou, tomou o gol. O São Paulo, quando ele faz as mudanças para o segundo tempo, melhorou? Sim. Ah, melhorou de uma forma abrupta? Não. Então, mas assim, vamos lá, ele botou o Galopo e o Luciano. O Galopo chuta na trave e o Luciano completa pro gol. Então ele pode usar esse argumento também, né? Falar, olha, eu escolhi esperar e não alterei, tomei o gol, mas fiz um gol com as minhas trocas. Sim. Porque se você for olhar isso, ele fez um gol com as trocas dele e tomou um gol com a troca que ele não fez. Então ficou no 1-1. São Paulo perdeu, do gol que já tinha tomado de 1-0. Pra mim, a grande análise do jogo de ontem, Paulo do Vale, do São Paulo coletivamente e principalmente defensivamente, o time não vai bem. Exatamente. E assim, uma questão, ô Martelli, que 2 pontos que eu queria falar a respeito do São Paulo. 3, só pegando carona nessa questão do Carpini, o Carpini tem que ser cobrado pelo trabalho do dia a dia, pela postura do time em campo e pela falta de consistência defensiva do São Paulo. Por essa questão da substituição, não. Como você disse, era uma escolha e que de fato ia ficar aquela coisa do cobertor curto. Ou ele faria naquele momento, ou ele não faria e depois poderia pagar o preço no segundo tempo. Então ele tem que ser cobrado por ter ficado trabalhando com esse time por alguns dias e não ter, de fato, apresentado uma evolução concreta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que aí foge do Carpini. Existiu um erro de avaliação da diretoria do São Paulo após a saída do Beraldo, de que esse quarteto defensivo de zagueiros mesmo, de fato, daria conta. No caso, Arboleda, Diego Costa, Ferrarese e Alan Franco, ainda com Matheus Belém sendo um quinto elemento. O Beraldo hoje é titular do Paris Saint-Germain e já titular da seleção brasileira, pelo menos esses 2 jogos por conta das lesões. O São Paulo perdeu um cara que hoje é difícil de encontrar no futebol assim, um zagueiro com 19 anos já maduro o suficiente para enfrentar esse tipo de desafio. Você achar que Diego Costa, que já por várias vezes demonstrou não ser um cara que dá pra confiar sempre e que o Arboleda ele precisa de um cara ali do lado também de qualidade pra render, como essa dupla com o Beraldo deu muito certo, eu acho que o São Paulo tinha que ter quase como prioridade após a saída do Beraldo tentar contratar um zagueiro bom, um zagueiro que chegasse pra ser titular, porque hoje nem Alan Franco, nem Ferrarese e nem Diego Costa acho que estão credenciados para titularidade no São Paulo ao lado do Arboleda. Isso era uma coisa que eu já achava antes do início da temporada e agora cada vez mais. Talvez o Ferrarese em algum momento demonstre isso, mas ele ainda não demonstrou, até porque eu acho que teve poucas oportunidades e se machucou muito. Então, não é o Sabino esse cara, eu acho que o São Paulo tinha que ir atrás de um cara assim que chegasse e tomasse conta da posição ali com o Arboleda. E acho que o dirigente tá lá pra essa função. Pra trabalhar e atrás. Pra trabalhar.